De volta ao seu programa, obrigado que você está aí com a gente, acompanhando. De repente você já está de férias e está acompanhando aqui o seu programa. Muito obrigado pela sua audiência, viu? A gente hoje vai conversar sobre as personalidades. E a gente conhece aí 4 grupos dessas personalidades, são muito conhecidos, mas parece que tem outros ou uma mistura disso. A gente vai entender tudo hoje. Eu estou recebendo aqui a neurocientista Rosana Alves. Muito obrigado, viu, Rosana? Obrigada eu pelo convite, por estar no programa de um cenário tão bonito e com conteúdo muito interessante. Muito obrigado. Você está sempre no programa da Arleide, né, no consultório. Isso. Sem Tabus também já foi? Sem Tabus, também. já fui em outros Já programas. assisti você lá, viu? Sou seu fã. Que bom. Ai, que bom, fico feliz. Rosana, eu estava falando aqui sobre esses 4 tipos de personalidades que a gente ouve sempre, né? Sim. O colérico, não sei a ordem, mas colérico, sanguíneo, fleumático e o melancólico. Você estava me falando antes do programa começar que essa foi uma primeira subdivisão aí da personalidade, é famosa até hoje, mas existem outras divisões. Sim, quando nós pensamos nesta divisão, ela foi a primeira que foi feita lá no século IV a.C., pelo famoso médico Hipócrates, que foi o pai da medicina. Então, na verdade, o que se tentava fazer na época era classificar o comportamento das pessoas a partir de uma teoria ou de uma ideia racional. Então, assim, o que faz com que as pessoas se comportem de uma forma ou de outra? Então, ele querendo colocar a resposta ou achar a resposta no corpo humano, ele disse então, olha, existem humores que ocupam principalmente alguns órgãos do nosso corpo, que eles determinam a forma que nos comportamos. Então, para ele existe um humor que ocupa o coração, que é o sangue, e aquelas pessoas que têm uma concentração maior deste humor, elas seriam sanguíneas. Aqueles que tivessem uma concentração maior de ar no sistema respiratório era o fleumático. Aquele que tivesse uma maior concentração no fígado do seu humor, esse seria então o fleumático. E aquele que tivesse uma maior concentração de humor no baço seria o melancólico. Então existe uma relação para ele da personalidade, do jeito que a gente vive, do jeito que a gente reage às situações, não é baseado só no emocional, então é baseado no físico. Sim, e o que é interessante, por mais que esta seja uma das primeiras teorias da personalidade e que com certeza foi muito melhorada, aprimorada com o decorrer dos anos, ela ainda é muito interessante. Por quê? Porque ela diz que o meu comportamento ele tem que ver com o que acontece no meu organismo. E é mesmo? Sim, ele, por exemplo, diz que o que comemos vai influenciar a concentração dos humores nestes órgãos. E nós sabemos que a nossa alimentação ela tem uma influência no nosso comportamento. Claro, faltou neste momento, e não podemos cobrar de Hipócrates, porque nós estamos falando de 4 séculos antes de Cristo, muito e com uma tempo. coragem de não só descrever outras patologias, mas tentar classificar as personalidades. Mas a nossa personalidade, ela não é somente o que nós expressamos comportamentalmente. Mas hoje, o que nós pensamos em personalidade, pensando numa definição mais ampliada, seria a dinâmica interna, organizada e recorrente com que me manifesto diante das pessoas e também da forma que penso e sinto, tornando-me uma pessoa única. Isso que eu acho bacana na personalidade. Por mais que nós podemos ser classificados em diferentes tipos de personalidade, mesmo assim continuamos sendo seres únicos. É isso que é interessante a gente conversar. Como é que a gente está dentro dessas classificações, mas nós somos únicos? Então vamos dizer que eu fui classificado como sanguíneo. E eu estou lá num grupo cheio de gente sanguínea. Sim. Mesmo assim, eu tenho atitudes que vão ser únicas, eu tenho pensamentos que vão ser únicos. Sim, por isso que essa teoria ela precisou ser ampliada, porque não é só o comportamento, mas a forma que você pensa, como você sente, como você vai construindo a sua personalidade ao longo do tempo. Porque para Hipócrates, a nossa personalidade, ela poderia ser algo que hoje é de uma forma, amanhã muda, ou nasci assim, assim vou ser para sempre. Ele não entrou nesta questão. Mas quando os séculos vão passando, vão se percebendo que Freud vem e diz assim, olha, a personalidade é algo que se forma desde que alguém nasce.
durante o desenvolvimento de um ser humano, a personalidade ela vai sendo formada ou até mesmo modificada, porque a nossa personalidade ela é um resultante da pessoa que sou, das questões hereditárias que estão envolvidas, e isto é muito importante também, e não dá para ser negado o que a sociedade, o ambiente também influencia. Porque a personalidade, por exemplo, de uma mulher que nasce no Brasil, um país tropical, é super diferente da personalidade, talvez, de alguém que nasceu no Oriente Médio. E não tem que ver somente com hereditariedade, com alimentação, mas também com uma questão cultural. A hereditariedade é uma característica que vem sendo colocada como algo que influencia muito na personalidade, a partir dos estudos genéticos, porque se observa também que muitos transtornos da personalidade, eles são também decorrentes de uma influência genética. Ô, doutora, a gente está falando sobre como se desenvolve a personalidade e tal. Como é que a gente pode definir personalidade? O que é personalidade? Existem muitas classificações, claro, e estas classificações elas são de acordo com a ênfase ou a área do profissional. Tá. Quem for um profissional que é um terapeuta comportamental, ele vai dar ênfase para o comportamento. Mas um psicanalista, ele vai dar ênfase ao meio ambiente onde alguém está se desenvolvendo. Mas juntando aí algumas definições, eu gosto mesmo de dizer que a personalidade é a dinâmica interna, ou seja, se a dinâmica é algo que pode mudar, que tem uma flexibilidade, então é a dinâmica interna recorrente, ou seja, um comportamento que acontece com uma frequência e que isto é resultante do que eu penso, do que acontece com o meu corpo. E toda esta mudança e toda essa dinâmica vai influenciar o meu comportamento, o meu pensamento e os meus sentimentos. Então, é uma resultante do que acontece com o meu corpo, da imagem que tenho do meu corpo, do que acontece em volta de mim e o que eu penso sobre tudo isso. A partir do que eu penso sobre tudo isso, eu comporto. Isso é personalidade. Isso é não personalidade. Sei se é tão simples. E não dá para ser tão simples na definição, porque personalidade não é simples. Porque personalidade é o que nos define e nós somos seres complexos. Agora, quando a gente fala sobre colérico, sanguíneo, a gente está falando de temperamentos. Sim. Qual que é a diferença, então, personalidade e temperamento? Cada personalidade vai ter o seu temperamento? Porque temperamento, quando a gente fala assim, ai, fulano é temperamental, o que a gente está dizendo? Que ele é cheio de coisinhas. Cheio de coisinhas, que é alguém que se comporta de uma determinada maneira. Então, quando nós dizemos temperamento, nós estamos dizendo mais do que é externo, do que é visível. Quando eu estou dizendo de personalidade, eu estou dizendo de algo mais complexo. Estou dizendo de pensamento, comportamento e sentimento. Falando sobre esses tipos de temperamento, existem vários testes, né? Eu, por exemplo, fiz esse teste quando eu fiz curso de noivos. Às vezes a gente vai para alguns lugares aí, assistir alguma palestra, tem o teste de personalidade. Esses testes, eles realmente indicam? Eu acho que assim, quando nós falamos de teste, já ampliando mesmo para a psicologia, nós dizemos que o teste ele é só um indicativo de algo que pode ser que esteja acontecendo ou que revele algo sobre você, mas ele não é definitivo. Porque se você fizer um teste de personalidade na infância, ele vai ter um resultado com certeza. Se fizer na adolescência vai ser um, depois na fase adulta outro e na velhice talvez seja outro resultado. É como você explicou, porque a personalidade é dinâmica, é flexível. Nós temos algumas características que vão nos acompanhar ao longo da vida, sim. Mas a beleza da vida e a maturidade faz com que nós também sejamos flexíveis e mudemos. Não só isso, o nosso cérebro também vai mudando ao longo do tempo. Talvez algumas coisas que me chateavam, me tiravam do sério quando eu era adolescente, hoje passo de largo. Porque a maturidade cerebral, ela faz com que eu vou mudando comportamentos, sentimentos, pensamentos. E isso é muito importante. Quando nós voltamos para a teoria de Hipócrates, que ele diz que nós somos a resultante dos humores ou das substâncias, do que tem dentro do nosso corpo, isso é verdade. Quando uma pessoa tem uma depressão, por exemplo, não é só uma mudança de comportamento, ela teve uma alteração neuroquímica.
ela teve uma alteração no sistema dopaminérgico, noradrenérgico, serotoninérgico, alguns acham que é só serotoninérgico, mas não é. Então nós temos uma mudança física, nós temos uma mudança de substâncias cerebrais. Que acontece no cérebro e é uma mudança física. É uma mudança física. Existem mudanças até na imagem do cérebro. Se você pegar uma imagem de um esquizofrênico, uma imagem cerebral, você pode ver sim alterações naquele cérebro. Então, quando nós pensamos em que é possível alterar, que nós alteramos com o tempo, alteramos. Por isso que, quando você se apega muito a testes, você fala assim, olha, eu sou assim, todo explosivo, porque eu sou alguém com um temperamento que é explosivo. Isso não é desculpa, porque nós podemos ser moldados, nós podemos refletir, amadurecer e mudar alguns comportamentos. Aí você preenche lá o teste, porque... o teste sempre diz, né? Olha, não preencha do jeito que você gostaria de ser. Sim. Preencha como você é. Aí você preenche, aí deu lá que você é sanguíneo 100%. Sim. E aí você sabe que qualquer confusão você vai pra frente, você fala o que vem na sua cabeça e tudo mais. E aí, o que você está dizendo é que a pessoa entra com essa desculpa, com esse escudo. Sim. Ah, não, é que eu sou sanguíneo, eu sou assim mesmo. E aí ela perde a capacidade ou mesmo a possibilidade, o benefício da mudança. Então, isso até é uma prova também que a personalidade, ela é moldada pelos estímulos externos também. Claro. Porque quando eu preencho um teste, que é um estímulo externo, ele está dizendo que eu sou sanguíneo, então agora eu posso sair aí, olha, explodindo com as pessoas porque o teste me disse. Eu tenho essa desculpa. Não foi algo externo que influenciou o meu comportamento? Então, bom, a gente vai fazer um intervalinho, doutora Rosana, a gente volta daqui a pouco. Você viu, tem muita coisa pra gente conversar ainda, né? A doutora falou sobre maturidade cerebral. Quero entender melhor esse assunto, quero entender quando é que a gente pode atingir a maturidade cerebral. Será que a gente atinge essa maturidade e aí acabou, a gente atingiu? Enfim, várias perguntas e a gente também vai conhecer esses tipos de personalidade, esses tipos de temperamento e a gente saber o que é melhor de cada um também. Então não sai daí, seu programa tá só começando, a gente volta já.